Se apresentando. Agora foi. Bom, soube que tem alunos novos, né? Pessoas que estão começando só para acompanhar a nossa revisão. Então, vou me apresentar. Eu sou Camila. Eu dou aulas de História do Brasil aqui no Arcadas desde um pouquinho do início do ano. A gente vai começar com uma revisão básica de período colonial, porque basicamente os alunos viram que o primeiro semestre inteiro foi de período colonial, e aí a gente teve a independência, e logo após isso, a gente... Eu vou parar de falar um pouquinho, porque eu tenho que permitir os alunos. Mas, bom, a gente depois seguiu com os assuntos depois da independência, primeiro reinado, segundo reinado, república e tal. E eu acho que, assim, para um período de revisão é legal que a gente revise período colonial já de início, porque faz um tempinho, querendo ou não, e é um assunto que cai bastante no vestibular. Os vestibulares gostam do período colonial do Brasil. Qual que foi o meu foco, né, para elaborar essa revisão? Porque foi muito difícil, está sendo muito difícil. Inclusive, eu sei que tem alunos novos aqui, e eu já vou comentar que alguns desses focos foram para algumas dúvidas que colocaram no formulário. Eu fiz um formulário antes do período de revisão, e, enfim, caso vocês ainda tenham alguma dúvida que vocês querem trazer, eu vou colocar o link desse formulário, e aí se vocês, mesmo que seja algo desse período aqui do colonial, vocês coloquem lá no formulário que a gente revisa antes da próxima aula, qualquer coisa do tipo. Mas além das dúvidas, né, que comentaram comigo que tinham, eu tentei focar um pouco na FUVEST, porque eu fui olhar o calendário, e basicamente o Arcadas tem um calendário para... O Arcadas tem um calendário direcionado a que tipo de revisão a gente vai fazer. E a gente teria umas 3 semanas de revisão livre, então eu posso dar o que eu queria. E depois, na última semana que a gente vai ter de aulas, e em janeiro, a gente vai ter só revisão de Enem. E, bom, a gente vai ter o Enem, se eu não me engano, dia 17 e 24 de janeiro. E mais a gente também tem a FUVEST dia 10 de janeiro e a segunda fase é dia 17 de fevereiro, sem contar que tem o Unicamp e outros vestibulares. Então, achei legal dar um foco na FUVEST agora, para mês que vem a gente realmente focar no Enem. Enem eu até acho um pouco mais fácil de revisar, porque vocês vão ver que é um conteúdo um pouco mais interpretativo. Eu já comentei isso em algumas outras aulas antigas, mas vou comentar de novo. Então, tem questões que dá para a gente fazer sem necessariamente saber o conteúdo, tem questões que dá para a gente fazer só lendo o texto, sabendo o que o texto quer trazer de fato. E FUVEST é um pouco mais conteudista, então acho que não vai fazer mal revisar esse conteúdo agora, vocês já vão ter o conteúdo um pouco estabelecido, e aí a gente faz o Enem, que é um pouco mais interpretativo, como eu estava comentando. As questões, eu vou liberar questões todo fim de aula, né? E essas questões todas vão ser dissertativas. Então, antes eu costumava passar umas 8 questões de múltipla escolha. Como eu quero treinar para vocês para a segunda fase, que não vai ter época de revisão, as nossas aulas acabam em janeiro, eu estou trazendo 4 questões discursivas, que vai ser legal que vocês façam para realmente treinar e ficarem acostumados. Eu não treinei muito no meu ano de vestibular e, assim, deu ruim. Então, eu sugiro muito que vocês treinem. Isso é costume, gente. Eu vou contar a minha experiência da FUVEST. Eu fui fazer a FUVEST pela primeira vez na vida, a segunda fase. E aí eu cheguei lá e era o primeiro dia, então era português. E eu sou consideravelmente boa em português, mas assim, eu cheguei, fui fazer a questão e falei, tá, beleza, eu vou fazer essa questão bem feita, tudo certinho. Fui fazer a questão, era A e B. Eu sei que quando eu terminei tinha passado meia hora de prova. Então, tipo, é muito por uma questão. E eu meio que quase surtei lá, mas, enfim, consegui fazer a prova. Mas, de qualquer jeito, é algo que a gente precisa se preparar. E, sabe, às vezes não é nem a questão que a gente não sabe, é a questão de que realmente demanda pensamento, demanda um pouco de tempo, a gente precisa se acostumar. Bom, trazendo o esboço da discussão, é que a gente vai falar hoje da formação de Portugal, a gente vai falar da administração e da sociedade colonial, então como que vai ser administrada pela coroa portuguesa e como que vai se formar essa sociedade. Depois a gente tem as reformas pombalinas, né, que foram algo que trouxeram, que pediram para eu revisar, rebeliões coloniais também, tratados territoriais, que, assim, não são muito importantes, eu acho que, essencialmente, é legal que vocês só saibam, saber tudo detalhadamente, só Tratado de Tordesilhas e Tratado de Madrid, não, mas eu vou explicar o porquê. E também o processo de independência, que é algo que eu sempre gosto de falar com vocês, porque tem um truquezinho meio que nesse negócio. Mas vamos começar. Primeiro eu vou trazer uma visão geral, de fato, um panorama de tudo. Inclusive, eu tinha escrito panorama generalizado e eu vi que era um pleonasmo, então não façam isso.
é um panorama de tudo, realmente, para vocês terem uma ideia geral, de fato, do período colonial. Porque, assim, é uma aula, quando eu faço revisão de meio de ano, eu faço em 2 aulas, e, assim, é um assunto que a gente leva um semestre inteiro, então não vai dar para falar de tudo detalhadamente, de fato. Então é legal que vocês tenham esse panorama já para começar, para não ter possíveis dúvidas durante o decorrer da aula. Primeiro, a gente tem que falar que é um período de desvalorização do trabalho manual, com base em grandes propriedades, então grandes propriedades que são as sesmarias, né, a herança das sesmarias, e que vão se tornar os latifúndios de hoje, que a gente discute até hoje, né, com o MTST, por exemplo. E também foco na exportação agrária com o modo de produção escravocrata, né? Então, acho que não é novidade para vocês que o Brasil ele se apoiou no modo de produção de trabalho escravista durante 300 anos, que tem herança, que traz consequências até hoje para nossa história, e que não só é um passado escravocrata, como é um passado que se apoiou na escravidão de certas pessoas, né? Pessoas que oriundas da África, né, através da diáspora negra. Outra coisa que, assim, né, lembrando que isso que eu estou comentando é uma herança do Pacto Colonial e das Sesmarias. Então, quando a gente fala um foco na exportação agrária, a gente lembra do exclusivo colonial ou Pacto Colonial, são meio que sinônimos. A gente está falando de uma situação em que a colônia do Brasil ela só mantinha relações econômicas e relações em gerais com a metrópole, que era Portugal. Então, o foco de plantação, de criar grandes propriedades com foco na cana-de-açúcar, por exemplo, ela vai ser feita para exportar para Portugal, para a metrópole. E, além disso, é uma herança das Sesmarias, porque eu estou comentando com você daquela questão de grandes propriedades, que, assim, Sesmarias são esses grandes terrenos vazios que as pessoas vão usar para meio que doar, passar para outras pessoas cuidarem desse terreno. E esse terreno, propriamente, vai ser um lugar de, realmente, criação de agricultura, provavelmente cana-de-açúcar, mas vão haver outras, a gente vai comentar disso também, e que vão dar origem aos grandes latifúndios. De forma alguma foi uma colônia pacífica ou complacente, então uma coisa que eu vejo muito comentando popularmente, que pode ser que caia em algum vestibular, a gente trouxe uma visão de um Brasil que foi, durante a colônia, muito pacífico, né? Foi muito tranquilo, foi uma colônia apaziguadora, né? A gente tem aquele país mestiço, calmo e complacente em geral mesmo. Só que, assim, o período colonial, e não só o período colonial, como depois, ele é cheio de resistências e rebeliões, gente, que a gente vai revisar. E, enfim, muitas com participação da luta negra. Então, a gente tem as rebeliões coloniais, que a gente vai comentar agora, e a gente tem, por exemplo, as rebeliões regenciais, do período regencial. Então, isso é algo constante, sim, no Brasil. Não é uma colônia que realmente aceitou a condição de... condição subalterna, de alguma forma, pela condição de Portugal. Além disso, como eu estava comentando, a colônia ela também não se resume aos ciclos de açúcar e ouro, né? Então, primeiro que a gente já tem uma problematização no termo ciclo, porque a gente entende que começou e terminou, né? Ciclo tem um início e tem um fim, e isso não acontece de fato, assim. Ouro até que é meio verdade, porque ele é achado lá para 1700 e acaba lá para 1760, então é muito curto. Mas açúcar, por exemplo, vai ser uma economia vigente até o século XIX, por exemplo. A gente estava vendo ditadura militar e teve aquele subsídio do programa por álcool, que é através da cana-de-açúcar, né, o etanol. E até hoje, o Brasil é um grande exportador de etanol. Então, assim, a cana-de-açúcar tem uma importância, assim, para o Brasil até hoje. E não só isso, na época, o Brasil era cheio de variedade econômica. Então, a gente tem a produção de aguardente, que era cachaça. A gente tem a pecuária, né, a criação e venda de gado. A gente tem o tabaco, que é a moeda de troca pelos escravizados. A gente tem as drogas do sertão, que é lá do norte, da região do norte, e que a gente pode pensar como droga, mas não são drogas de fato, é mais ou menos baunilha, canela, esses temperos diferenciados. E outra coisa que é legal de falar, né, que eu estava comentando, é que a independência ela não se resume ao dia 7 de setembro. Então, eu acho que quase nunca você vai ver um vestibular situando a independência apenas no dia 7 de setembro. Ela foi um processo. Então, ela se dá lá com a abertura dos portos, quando Portugal vem, né, fugindo de Napoleão para o Brasil, e ela finaliza talvez com a abdicação de Dom Pedro I, né, que apesar de nosso rei independente, ainda era um rei que era português e que era herdeiro do trono português, beleza? Então, vamos dar uma iniciada. Antecedentes. Formação de Portugal. Formação de Portugal, eu acho importante a gente entender a Guerra da Reconquista,
que é uma série de batalhas ocorridas entre o século 8 e 15, então é bem antigo, né, consideravelmente antigo. E é basicamente quando um império que se fundou lá pelo norte da África, muitos eram muçulmanos, né, eram religiosos muçulmanos, e eles vão começar a se espalhar, eles vão formar um império consideravelmente forte, vão começar a se espalhar por essa rota que eu estou colocando aqui. O que acontece é que vocês estão vendo essa setinha, e aqui é onde fica a Península Ibérica, para quem não sabe, e é também onde ficam os países de Portugal e Espanha. Então, eles vão dominar esse território que era onde os portugueses e espanhóis, que hoje em dia a gente chama de portugueses e espanhóis, mas na época eram só pessoas vivendo lá, que tinham a própria cultura de fato, mas não eram uma nação. E eles vão dominar esse território e vão deixar com que esses outros, né, que já estavam lá originalmente, não tenham para onde ir. A maior parte desses portugueses e espanhóis, né, futuros portugueses e espanhóis, eles eram também católicos. Então tinha uma rixa, de fato, religiosa lá, contra muçulmanos e pelo lado do catolicismo e etc. O que vai acontecer é que basicamente eles vão começar a se organizar, né? A união faz a força é um grande lema para essa época. Eles vão se organizar e vão formar de fato uma nação com um líder, né, para poder unir todo mundo e organizar todo mundo, e também com um exército mais muito bem estruturado. Eles vão conseguir derrotar, né? Vão ser séries de batalhas, mas eles vão conseguir de fato derrotar os muçulmanos e vão expulsar eles de lá. Então, a gente vai ter uma formação meio que precoce de um país, de uma nação lá. Já vai ter meio que uma organização muito melhor naquele território. E em 1139 vai ocorrer a independência. Então, Portugal vai se separar meio que da Espanha e agora são dois países na Península Ibérica. E, logo após isso, em 1139, em 1383, vai ter a Revolução de Avis. A Revolução de Avis, eu não sei se fala Avis ou Avis, mas a maioria dos professores que eu vejo falando falam Avis, então vou falar Avis. A maior parte deles não. O que vai acontecer é que vai ter esse reino lá de Portugal meio que recém-estabilizado, né? Meio que recém-independente. E mais uma vez não, eles vão ter um novo problema de genealogia, basicamente. O que acontece é que, se eu não me engano, o rei da época era o Dom Fernando. Dom Fernando vai acabar falecendo e ele só teve uma filha em vida, que é a Beatriz. E, como você sabe, né, numa sociedade patriarcal de 1300, eles não achavam que a filha tinha que governar Portugal. Então, ficaria a cargo do marido dela. O marido dela era o herdeiro do trono da Espanha. Então, significava meio que o fim da independência, porque eles iam ter que se unir novamente. E, só que, além disso, eles descobriram que Dom Fernando tinha um filho bastardo, fora do casamento, que era esse mestre de Avis. E a burguesia mercantil vai começar a apoiar essa ascensão do trono de Avis, vai conseguir, de fato, ele vai ascender ao trono, e, portanto, a burguesia mercantil, já na época, né, vai começar a financiar o aparelho estatal, vai começar a ter, de fato, algo, vai subordinar o Avis aos comandos da burguesia, aos interesses da burguesia, junto com o apoio da nobreza, né? Então a nobreza não ia ficar de fora dessa relação. Isso já é uma das razões do porquê Portugal foi pioneiro. Primeiro que as navegações, né, que é isso que a gente está tentando falar agora, elas são um motivo de interesse da burguesia, que queria achar novos mercados, e não só isso, queria acessar a Índia, né? Que eu vou comentar aqui rapidinho, que aqui tinha o Oriente Médio, né? E o Oriente Médio era dominado pela população árabe, e eram os árabes que tinham um contato com a Índia. Na Europa, não tinha outra forma de você acessar a Índia através do Oriente Médio, né? Além das navegações, que é o que a gente está comentando. E os únicos que tinham boas relações com os árabes eram os italianos, que não era a Itália na época. A Itália foi tipo um dos últimos países a se unificar. Mas, enfim, eram os italianos. Os italianos vendiam para o resto, então tinha uma relação que, com certeza, continha muitos custos, por exemplo. É óbvio que os árabes não vão pegar o material da Índia e vender sem nenhuma taxa por cima disso. Enfim, a burguesia de fora, da Inglaterra, da França, mas prioritariamente a de Portugal também e a da Espanha, eles vão tentar começar a achar formas de chegar na Índia, né, sem ter que atravessar o Oriente Médio. E uma dessas formas, vocês sabem, tipo, eles tentam atravessar o mundo, né, porque eles não sabiam que tinha uma América no meio, e eles tentam também contornar a África, que eventualmente vai ser o que vai dar certo lá para 1500, se eu não me engano, 1498. E, enfim, vai dar isso.
Por que Portugal foi pioneiro? Por causa desse interesse da burguesia que já era formada, já era estruturada e já financiava o aparelho estatal, por causa dessa precoce centralização política que a gente está comentando. Então, eles eram uma nação, eles já eram um país muito antes da formação de França, de Itália, de Alemanha. Uma localização geográfica favorável, então eles já estavam do lado do oceano, já, né? É isso que constitui uma península. E eles tinham conhecimentos náuticos já avançados. Então, conforme o tempo vai passando, eles vão avançando mais nisso. A Escola de Sagres é um exemplo que foi fundada em 1417 e tratava de estudos náuticos de fato. Conforme eles vão fazendo isso, vai surgir esse período, ele vai ser conhecido como o mercantilismo, né, em termos econômicos, porque ele vai ser aquele sistema de transição entre o feudalismo, que eram os pequenos feudos, por exemplo, que não estabeleciam nenhuma situação de unificação, né, como vocês viram, e o capitalismo, que vai acontecer um pouco depois. Quais são os componentes desse mercantilismo? O metalismo, que é o acúmulo de metais nobres, né, ou preciosos, como o ouro e a prata. Balança comercial favorável, isso é muito importante, que é basicamente exportar mais do que importar. Então, assim, literalmente, é preciso que a gente tenha mais exportações do que importações. Basicamente isso. Pacto colonial, exclusivo colonial, que a gente estava comentando antes. Então, as colônias, elas mantêm relações econômicas com a metrópole, somente com a metrópole. Isso é muito importante para que vocês entendam o processo de independência. E o protecionismo alfandegário ou estatal. Basicamente, era estimular a exportação e dificultar a exportação, né? Porque se eles querem uma balança comercial favorável, eles precisam de uma política muito mais protecionista, que é justamente isso. Você, por exemplo, colocar mais taxas em algo que vem de fora do que algo que é produzido de dentro. Qualquer exemplo que vocês pensem na sua cabeça. Qualquer produto que tenha dentro de Portugal vai ser mais barato do que o produto que está vindo de fora, justamente para eles estimularem o maior número de exportações. Aí eles vão ter um período de rotas aqui, né, de conquistas. Isso daqui é cada linha de cada meio que viajante, né? Então tem Pedro Álvares de Cabral, tem Vasco da Gama, tem Bartolomeu Dias, tem Pedro. Eu não consigo ver o resto do nome, mas é o Pedro. E assim, são vários caminhos que vão ocorrer. Vocês sabem que Pedro Álvares de Cabral vai parar do nada no Brasil, mas para. E vai ter a conquista de Ceuta, que é uma localização lá na África. Vai ter a conquista da Ilha da Madeira. Na África, gente, eles nunca vão conseguir dominar, colonizar de fato, até o neocolonialismo. Mas nesse período eles não vão conseguir, porque basicamente a população africana era de fato mais forte, né? O neocolonialismo ele só é alcançado porque já existia um armamento bélico, uma evolução bélica lá na Europa muito mais forte. Mas agora, quando a gente está falando de físico, de força, a África, de fato, sobressaía. E eles só vão conseguir fazer a instalação de várias fortificações militares ou entrepostos comerciais, em que eles iam num postinho e eles trocavam o que eles queriam. Então, se eram escravizados, eles davam um pouco de tabaco e recebiam africanos. Mas, enfim, vai ter conquista da Ilha da Madeira, de Açores, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Cabo da Boa Esperança, que é uma grande marcação, porque eles achavam que era o famoso Cabo das Tormentas, né? Era amaldiçoado. Moçambique também, e Calicut, que eu acho que, se eu não me engano, fica na Índia, em 1498. Então, eles conseguem alcançar o objetivo, mas também conseguem achar novos territórios, né, novos mercados, como a gente estava comentando, que vai ser através de Pedro Álvares de Cabral no Brasil, que ninguém sabe de fato, né? Óbvio que é meio que um conciso, às vezes a gente aprende no fundamental, no pré, que Pedro Álvares de Cabral se perdeu e chegou no Brasil, mas, por exemplo, Tratado de Tordesilhas, que dividia os territórios no meio, foi feito em 1494. Então, como é que você sabe que tem terra lá, sabe? Tem todas essas questões, nada é de fato muito conciso. E aí a gente tem o período pré-colonial, que é a exportação de pau-brasil. Então, eles vão chegar lá. É importante a gente falar da questão indígena já, que é assim, o projeto de genocídio indígena já inicia aí, quando, por exemplo, para eles conseguirem pau Brasil, eles davam roupas contaminadas com várias bactérias, com várias doenças que os indígenas não tinham sistema imunológico para resistir, por exemplo. E, enfim, trocavam, acho que você já viu aquela piada de trocar por espelho, por exemplo, qualquer coisa que um indígena achasse diferente da cultura dele, porque de fato eles não tinham contato. E para tudo isso para conseguir o pau-brasil. Coisas que não valiam basicamente nada para os portugueses. Isso vai durar mais ou menos de 1500 a 1530.
Só que eles vão ver essa necessidade de colonizar de fato para que nenhum outro país, nenhuma outra nação invada esse território, conquiste esse território para si. Em 1530 eles finalizam isso e aí eles vão iniciar, né, de fato, a administração colonial. Camila, a Beatriz perguntou no chat, então Portugal e Espanha se juntaram 2 vezes? Uma nessas lutas de reconquista e outra na União Ibérica? Boa. Obrigado, Leandro. Você vai me ajudar muito se você fizer isso de avisar do chat, porque Falou sim. Não consigo olhar direito. Mas sim, não, meio que sim, meio que não. Porque, de fato, eles meio que se juntaram 2 vezes. Acho que vocês viram até que eu confundi, eu ia falar, novamente. Mas o que aconteceu é que eles iam se juntar nesse período. Então, nessa Revolução de Avi, que acontece em 1383, eles quase se juntaram de fato. Ia ocorrer outra União Ibérica. Só que isso não vai acontecer, porque eles estavam com muito medo de acabar com a independência que eles acabaram de conquistar. Entendem isso? Então, eles vão fazer essa Revolução de Avi, que era muito apoiado pela burguesia. Então, ele teve um apoio financeiro. Esse Avi era o filho bastardo. E ele vai subir ao trono como filho legítimo, então, e vai ser o novo rei, que vai evitar a junção de Espanha e Portugal. Nesse momento não vai acontecer. Quase foi, mas não aconteceu. E aí vai acontecer novamente na União Ibérica, que a gente vai comentar no fim da aula, que aí sim vai ter outro problema genealógico. Então, novamente, os parentes de Portugal, portugueses e espanhóis, não conseguem se separar amorosamente, e aí eles vão se juntar novamente e a árvore genealógica vai dar novamente no mesmo herdeiro do trono, que seria da Espanha, seria o de Portugal, e aí ocorre a União Ibérica. Só que nesse período também já é resolvido rapidamente, né? Essa União Ibérica corre de 1540 até 1680 só. Depois se separam novamente. Tudo bem, Beatriz? Se você tiver mais dúvidas, só comentar. Ela falou que entendeu. Obrigado, Zé. Mas então, aí a gente tem aquele período, né, de pré-colonização, de 1500 a 1530, e aí eles iniciam uma administração colonial. Inicialmente, eles buscam por uma colonização, né, que a gente chama de colonização rápida e sem custos, com as capitanias hereditárias, que vai durar de 1534 a 1759. Capitanias hereditárias são basicamente um projeto, né, da coroa em dividir o Brasil em 15 quinhões. Vocês vão ver um mapa mais detalhadamente como são esses 15 quinhões, onde cada um ficaria com uma porção de terra. Então, eles nomeariam alguém, né, através da carta de doação e carta foral. A carta de doação, o rei doava a capitania para um donatário governar, e ela não era propriedade privada. Então, assim, esse donatário, ele não teria uma posse 100% completa. Então, minha propriedade, a partir de agora, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Ele doava esse território e, através da carta foral, ele estabelecia os direitos e deveres desse donatário. Então, essa pessoa, esse donatário que vai receber a terra, ele vai ter alguns direitos de fato, ele pode governar aquela capitania do modo que ele quisesse, mas ele também teria deveres, como ele tinha que estabelecer alguma atividade agrária lá, então ele tinha que plantar algo para vender, era um dever. E é isso. Então, basicamente vai estabelecer essas duas coisas e 15 pessoas vão meio que receber essas terras. Quando eu estava comentando das sesmarias, essas sesmarias elas são doadas através dessa política de capitanias. Então, os donatários, eles vão chamar e vão, te dou uma sesmaria, que é uma porção de terra. E essas sesmarias elas vão ser reproduzidas ao longo da colônia e até após isso. Mas, enfim, é importante que vocês saibam a diferença entre carta de doação e carta foral. Eu já vi cair no vestibular. Carta de doação, novamente, o rei doava para um donatário governar e ela não era propriedade privada. E a carta foral, ela estabelecia os direitos e deveres do donatário. As capitanias hereditárias vão ser meio que um fracasso. O objetivo da capitania era acelerar a colonização de fato, só que, assim, por exemplo, tinha aquele dever de exercer alguma atividade econômica na terra. Vai dar muito certo, né? A cana-de-açúcar lá para a região da Zona da Mata, que eu também vou mostrar onde é o litoral nordestino, basicamente, que tinha aquele solo massapê, então era um solo um pouco mais rico e um pouco mais propício para a plantação de cana e tudo isso. E através disso,
vai dar muito certo nesse território. Só que você sabe que o Brasil, né, pelo menos em termos de litoral, é muito mais que isso. Quando ele vai descendo mais para o sul, isso não vai dar certo, vai ser um fracasso, cana-de-açúcar não vai dar certo nesses ambientes. E não só isso, os donatários, os capitães donatários, eles vão começar a abusar muito, eles tinham um certo poder excessivo, eles podiam governar do modo que eles quisessem lá. E assim, para trazer gente para a colônia, gente, não é que todo português queria vir para cá. Então, vinham algumas pessoas que, por exemplo, elas estavam na cadeia no período. Então, prostitutas, esse outro tipo de gente. E numa colônia, assim, que meio que não tinha regra, não vai dar muito certo. Não só isso, vai haver o início de alguns ataques por parte da França, por exemplo, de outros países que tinham interesse no território, e eles vão ver a demanda de um governo geral. Então tem essa chart que eu coloquei aí de novo, porque os franceses vão acabar até implantando a França Antártica, que eu vou explicar um pouco depois para vocês. E o projeto do governo geral, ele surge nisso, né? Os brasileiros vão acabar falando francês, então a gente não pode errar novamente. O governo geral, ele basicamente tinha como objetivo centralizar o poder político, então definir um governador geral da época, controlando e fiscalizando os donatários, com também esse projeto de coordenar a defesa militar da colônia, então estabelecer uma defesa militar um pouco mais forte para evitar outros ataques. Outra coisa muito importante da administração colonial são as câmaras municipais. Só que as câmaras municipais, gente, elas não têm relação nenhuma com a coroa portuguesa, isso é importante saber. As câmaras municipais, elas só existiam nas vilas, elas eram similares às prefeituras e eram uma espécie de poder local, porque era coordenado pelos homens bons. Então, os homens bons, eles eram os únicos que podiam votar e ser eleitos. Através disso, é importante saber que os homens bons, eles precisavam ter cabedal, que é riqueza, basicamente cabedal é riqueza, e isso a gente já vê que demanda, né, um voto censitário, né, uma espécie de voto censitário. Então você precisa ter uma renda específica para poder exercer, para poder fazer parte das câmaras municipais. Esse homem bom não podia fazer trabalho manual, então como eu estava comentando com vocês, existia uma desvalorização do trabalho manual, de certa forma. E, em maioria, eram aristocracias rurais. Então, quando a gente fala desses homens bons, é fácil imaginar que eles eram senhores de engenho também. Existiam exceções, poderiam ser senhores de escravizados, grandes comerciantes, mas, em maioria, era essa aristocracia rural, né? Os senhores de engenho. E eles gozavam de ampla autonomia, frequentemente desobedecendo ordens reais. Então, é por isso que eu queria destacar que não tinha muita influência da coroa, porque se eles achavam que aquilo não estava agradando o local onde eles estavam vivendo, surgiu uma nova ordem, mas a gente não quer fazer. Eles não faziam. Eles tinham ampla autonomia e, querendo ou não, eles dominavam a região porque eles estavam, de fato, lá. Sociedade colonial. A gente vai falar um pouco de como compunha a sociedade colonial de fato. Então, eu já estava comentando, né, dos homens bons. É uma sociedade rural, escravista, patriarcal, aristocrática, né? Então a gente está falando de uma sociedade rural, né? Estou explicando para vocês desde o início que o foco era na agroexportação, que você tinha como dever exercer uma atividade econômica com as terras, tudo isso já dá um tom rural, né? Que eu estou comentando há um tempo. Escravistas se apoiavam no modo de produção de escravidão, de fato. Então, eles, através da diáspora negra, traziam vários africanos que iam ser tratados como mercadorias aqui e iam ser escravizados ao longo dos anos. Patriarcal, né, focado naquela imagem do homem, então, o homem, o pai de família que dominava tudo, que regia tudo. Aristocrática, no sentido de que, né, era uma sociedade organizada para os melhores, né, que eram esses homens bons, por exemplo. Eu acho que o título homem bom já diz muita coisa. E rigidamente estratificada. Então, a gente está vendo uma pirâmide aí com homens bons, homens livres e escravizados. Era muito difícil que uma dessas classes mudassem de situação. Então, era quase impossível que um homem livre se tornasse um homem bom. Ou que um escravizado saísse da sua situação e pudesse se tornar um homem livre, por exemplo. Existiam poucas chances nesse momento, por exemplo, acho que, se eu não me engano, vocês podem falar até a época do ouro, pouquíssimas chances de evolução social, de fato. Então, nesse campo, a gente tem a aristocracia rural, que são os homens bons, que são os senhores de engenho, senhores de escravizados, grandes comerciantes. Eu costumo chamar, gente, escravos, que às vezes eu digito assim,
errando mesmo, porque a gente tem agora uma crítica, né, uma nova problematização da história, que é legal de comentar e legal que vocês mudem um pouco o linguajar, de que, assim, quando a gente chama pessoas de escravas, parece que a situação e a condição delas para a vida inteira foi de escravas, né, elas nasceram escravas, são escravas. E, assim, não, né, são pessoas que foram sequestradas diretamente da África e trazidas para o Brasil à força. Então, elas foram, de fato, escravizadas. Além disso, né, os senhores de escravizados, temos os grandes comerciantes. Então, aquelas pessoas que tinham realmente grandes, enormes comércios. Na segunda parte, a gente tem os homens livres, que eram normalmente dependentes de fazendas. Então, algumas exceções de pessoas que trabalhavam dentro das fazendas, pequenos comerciantes, né? Então, pessoas que não tinham um comércio muito grande, e profissionais livres, como pessoas que cuidavam da pecuária, né, da criação de gado. Além disso, a gente tinha os escravizados e também os indígenas. Outros aspectos a comentar é a economia colonial, que vai ser instalação da empresa açucareira, que é uma estrutura econômica vigente até o século XIX. Como eu estava comentando com vocês, a gente fala de, né, um ciclo do açúcar, mas que, assim, ele rege até o século XIX. E continha, essa economia colonial açucareira, ela continha um sistema agrário de produção, que a gente já está repetindo há um tempo, que é latifundiário, escravista, exportador, e também de monocultura, né, que é o que eu não comentei até agora, mas é que basicamente são grandes propriedades que produzem somente um tipo de produto. Então, eles produzem só cana e vai ser cana, assim, para o resto da vida. Importante falar também que a gente tinha uma grande e enorme participação holandesa no financiamento. Não só no financiamento, no transporte, no refino e na distribuição. Então, sim, tudo. Os holandeses financiavam o início da economia açucareira. Então, se um senhor de engenho queria se tornar um senhor de engenho, ele recebia empréstimos dos holandeses. Não só isso, eles plantavam. Aí, beleza, os senhores de engenho plantavam e tudo. Quem fazia o transporte dessa cana-de-açúcar para a Europa, por exemplo, eram os holandeses. Quem fazia o refino para virar o açúcar eram os holandeses. E quem distribuía pela Europa eram os holandeses. Então, vocês veem uma participação holandesa intensa. E não só isso, assim, gente, o açúcar, ele vai ser um destaque para o Brasil e vai se dar muito bem, mesmo só sendo plantado numa pequena região, justamente por isso. Porque o açúcar, ele era um produto luxuoso mesmo na época. Os reis, a nobreza em si, costumava presentear uma outra com cubos de açúcar, de tão caro e luxuoso que era na época. Então, você conseguir produzir açúcar em grandes números, sabe? Tipo, em toneladas, por exemplo, era muito bom, porque você conseguia lucrar muito. Era um produto caro e, querendo ou não, para a área da Zona da Mata, fácil de ser produzido. Não só isso, a gente também conta com um sistema escravista de produção. Depois disso, a gente vai ter as invasões estrangeiras. Não depois, assim, durante a economia colonial açucareira, a gente vai ter as invasões estrangeiras. O que é importante falar? Existiram algumas invasões, tentativas de invasões pela Inglaterra e pela França. França era muito descontente com essa situação em que o Papa pegou e falou que, beleza, agora o mundo, assim, ó, metade vai para Portugal e metade vai para Espanha. Tanto que tem um rei chamado Francisco I da França, que ele comentou uma frase assim: gostaria de ver a cláusula do testamento de Adão que me afastou da partilha do mundo. Porque, né, os franceses estão muito desconfortáveis mesmo com essa situação de que separaram o mundo ao meio e, de repente, tudo é da Espanha e tudo é de Portugal. E, assim, vão ocorrer, né, eu falei que vai ter a França Antártica, eles vão invadir mais ou menos a Baía da Guanabara, lá no Rio de Janeiro, e vão ficar de 1555 até 1570. Os portugueses vão conseguir expulsar eles depois disso. E, assim, não vai dar muito certo. Mas uma invasão importante de falar é a da Holanda. O objetivo da invasão da Holanda era puramente o forte caráter mercantil. Eles pretendiam retomar o comércio de açúcar. Putz, mas por que eles pretendiam retomar o comércio de açúcar? O que aconteceu? Aconteceu justamente isso que eu falei com a Bia. A União Ibérica. Em 1580, 1640, Portugal vai se unir à Espanha por puras questões genealógicas mesmo. Genealógicas. É isso. O que vai acontecer é que vão ser os mesmos seis, só que o que acontece é que, assim, apesar de Portugal e Espanha muito católicos, Espanha era muito mais, muito, muito mais. E não só isso, vai ter uma guerra entre Espanha e Holanda,
que Espanha era católica, né? E Holanda era calvinista, então era protestante, e uma guerra de independência dos Países Baixos. E os Países Baixos estavam justamente... Países Baixos, para quem não sabe, é um componente da Holanda, a gente fala da Holanda dentro desses Países Baixos, era uma guerra contra a Espanha. Então eles já tinham essa diferença, essa rivalidade extremamente forte e religiosa. Além disso, agora eles têm uma guerra de independência. Então agora que a União, né, existe uma União Ibérica, a Espanha meio que vai cortar a participação da Holanda na economia açucareira. E é por isso que eles vão se sentir motivados a invadir o Brasil. Então, era apenas uma tentativa de retomar o comércio de açúcar. Eles vão ter a primeira grande invasão. Na verdade, eles têm uma primeira invasão em 1604, que é um grande fracasso. Aí eles vão ter uma primeira grande invasão na Bahia, que vai durar 1 ano. Os holandeses eles não vão conseguir sair de Salvador. E os homens bons eles vão organizar uma resistência. Depois disso, a gente tem uma segunda grande invasão em Pernambuco, que vai durar 24 anos. E basicamente vai ser o governo de Maurício de Nassau, que a gente estava comentando antes, que aplicou uma tolerância religiosa, né, na época, urbanização de Recife, promoção cultural, uma efervescência cultural. Só que, ao longo dos anos, o Maurício de Nassau vai ter que sair, porque a Companhia das Índias Ocidentais, que era a que estava cuidando dessa invasão, vai tirar ele, não vai gostar muito dessas medidas muito liberais, muito iluministas para a época, e eles vão começar a cobrar também impostos. E aí a elite lá de Recife, os homens bons, aí eles vão começar a ficar descontentes. E eles mesmos vão se organizar e expulsar os holandeses. Então é interessante falar, né, que basicamente foi porque eles desagradaram a elite, senão talvez até hoje Recife seria de França, né? Consequências da expulsão. Início do declínio da economia açucareira no Brasil, porque surge a concorrência nas Antilhas. Então, as holandas, eu coloquei outra charge aqui, não sei se dá para ler muito. Tem alguém falando, vão plantar as batatas, e aí eles falam, não, a gente vai plantar açúcar nas Antilhas e vocês vão se arrepender de terem nos expulsados. Porque realmente eles vão ir para as Antilhas, que é uma região lá da América Central, e assim, perdão. E, bom, vai dar bom, porque as Antilhas tinham um ambiente um pouco mais propício até, e todo mundo vai começar a se interessar pelo açúcar das Antilhas, e o Brasil vai começar a decair na produção de açúcar, né? Não vai começar a vender tanto porque, né, a gente está comentando os holandeses eram muito importantes, né, gente? Financiamento, transporte, refino, distribuição, era boa parte da economia. Essas invasões estrangeiras, estrangeiras não, invasões holandeses, eram importantes que vocês associassem com a ideia de União Ibérica, porque normalmente numa questão, quando um fala de União Ibérica, ele às vezes traz o assunto das invasões, e quando um fala de invasões, traz o assunto da União. Não só isso, a União das Coroas Ibéricas, elas promoveram uma coisa, a impulsão do bandeirantismo. O bandeirantismo é o que a gente que a gente já comentou em aulas passadas também, né? Mas revisando, basicamente indígenas e pessoas mestiças que vinham de uma sociedade rústica e pobre lá da capitania de São Vicente. São Vicente, gente, corresponde a São Paulo. Então, não sei se tem gente de fora de São Paulo aqui, mas basicamente é onde a gente vivia, que é uma capitania que nunca tinha conseguido plantar açúcar direito, vivia meio que do trigo, mas era uma capitania muito para subsistência, só para você sobreviver mesmo, não tinha muito lucro de fato. E lá é onde surge, né, essa grande participação indígena, que através da União Ibérica, que já, assim, quando a gente fala, né, do Tratado de Tordesilhas, a gente viu uma divisão. Então, o Brasil meio que só ficava com uma ponta, e o resto era da Espanha. Só que a partir de agora, União de Espanha e Portugal não tinha mais divisão. Então, é isso que vai impulsionar o bandeirantismo a ir para o interior do Brasil. O bandeirantismo é um dos grandes propulsores, até, de fato, da interiorização do Brasil. Nisso, eles vão, assim, existiam 3 tipos de bandeiras, que era a preação de índios, então eles queriam, eles pegavam indígenas e vendiam eles como escravizados através da Guerra Justa, porque apesar disso ser contra a lei na época, eles proibiram logo de início, tinha uma regra que falava, não, se foi guerra justa, tudo bem, que a guerra mais ou menos é você falar que um indígena te atacou, e isso era muito fácil de afirmar na época, né, e não tinha como comprovar. Então, basicamente, tinha ainda escravização, era muito pouca, mas tinha. E, assim, tinha esse modo de criação de índios, eles iam para realmente pegar indígenas, atacavam missões jesuíticas e vendiam indígenas como escravizados.
prospecção de riquezas minerais, que é o mais importante, financiado pela coroa, que eram eles indo atrás de ouro, prata, lá pela América, pelo Brasil em geral. E também tinha um sertanismo de contrato, que eram contratados para destruir tribos indígenas e quilombos, e monções, que era bandeiras de abastecimento de regiões afastadas. Mas o mais importante para a gente iniciar o assunto do ouro era essa prospecção de riquezas minerais, né? Porque eles vão conseguir, de fato, achar ouro lá na região de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, através do aluvião. O aluvião era, tipo, você acha meio que na água, em pequenas partes do território, meio à sua vista mesmo. E era você conseguia arranjar esse tipo de ouro, né, que era o aluvião, através da faiscação ou da lavra. Dependia muito da sua questão econômica. Se você era um pequeno comerciante que só queria ter a sorte de encontrar muito ouro e ficar rico, ou se você era um grande comerciante, um senhor de engenho, que, por exemplo, tem toda uma equipe e manda para essas regiões, né, de Minas, Goiás, Mato Grosso. Isso vai gerar, né, como a gente está comentando, uma explosão demográfica. Então, assim, 1/3 da população de Portugal vai vir para a colônia, 1/3 da população de Portugal. Imagina quem estava no Brasil que também não vai querer vir para essa região lá do que hoje a gente chama de Centro-Oeste. Vai ser muita gente. E isso vai gerar expansão do trabalho livre, então muita gente vai abandonar as fazendas e vai falar, talvez eu tenha alguma chance de achar ouro e conseguir viver por si mesmo. E também graves crises de fome, porque todo mundo vai para o Centro-Oeste, mas ninguém pensa em como comer lá, ninguém leva nada. E, assim, não só isso, assim, vão ter altíssimas taxas de inflação. Então, o pessoal que criava gado, eles vão criar gado mais ou menos em São Paulo, ou um pouco mais longe, vão levar para lá e vão vender a um preço muito caro. Porque como era muita gente, todo mundo queria comida e todo mundo estava disposto a pagar qualquer valor que tivesse. E quem não tivesse dinheiro ia passar pela fome. Mas é importante falar também que o ouro vai ter seu destaque lá para o início de 1700 e 1760 vai declinar, que justamente é algo importante a falar, porque os portugueses não vão parar para pensar e falar, putz, está acabando o ouro, porque eles nem sabiam direito se o ouro acabava ou não. Eles vão simplesmente achar que os colonos estão roubando ouro deles, e isso é o que vai motivar muitas das rebeliões que a gente ainda vai comentar. Próximo, a gente tem as reformas pombalinas, né? Então, vai proibir a escravização de indígenas com um objetivo, com um interesse, não é porque ele era bondoso. Vai expulsar os jesuítas, sim, ele vai expulsar as missões jesuíticas do Brasil, porque eles achavam que eles estavam interferindo em muito. Vai mudar a capital, então vai tirar a capital de Salvador, né? E vai para o Rio de Janeiro e vai acabar com o sistema de capitanias hereditárias. Então, a gente estava falando que durava até 1759. Isso quer dizer que agora, a partir no período de Pombal, que isso acaba. E ele vai demarcar as fronteiras através do Tratado de Madrid, que é algo que a gente vai também comentar. Como eu estava falando, tem 2 nomes que me pediram para comentar em aula, e eu vou comentar aqui, né? Porque são nomes um pouco diferentes para a época que eu vou falar também. A gente teve Maurício de Nassau, que vai ser esse governador da invasão em Recife. Ele era alemão e holandês, ele era os dois, ele era um conde também. Então, acho que, se eu não me engano, ele nasceu na Alemanha, mas depois ele vira na Holanda e fica os dois. Mas, enfim, ele vai ser nomeado pela Companhia das Índias Ocidentais para cuidar de Recife durante as invasões holandesas. Ele vai solucionar problemas de abastecimento, vai conseguir apoio da aristocracia açucareira, dando empréstimos, né, concedendo empréstimos, vai promover tolerância religiosa. Então, você poderia ser protestante, você poderia ser judeu, por exemplo. Vai urbanizar Recife, então vai investir na cidade de Recife e vai trazer uma efervescência cultural que é vinda de diversos artistas ao Brasil. Então, ele vai trazer diversos artistas para o Brasil para retratar o Brasil, porque Portugal nunca tinha ligado para fazer isso. Ele simplesmente, sabe, não se tem, são pouquíssimos registros de como o Brasil era na época, assim, registro em termos de pintura, né? A gente tem aquele texto de quando Pedro Álvares Cabral chega e tal, mas ainda assim tinha uma pouquíssima cultura no Brasil nesses termos. E quem vai trazer de fato, primeiramente, vai ser o Nassau. Como um grande exemplo é Franz Pouch. Franz Pouch costuma cair até no vestibular, na FUVEST, às vezes cai uma arte dele, assim, tipo essa pintura, por exemplo, ou outra,
que mostra essa imagem, tipo, às vezes vocês podem até notar, gente, uma coisa que eu costumo fazer muito para a questão é, tem um texto, tem uma imagem, eu vou olhar a fonte, de onde veio, quem fez, e assim, se provavelmente eles estão colocando uma arte de Franz Post, é porque provavelmente eles vão falar de Nassau, eles vão falar das invasões estrangeiras, algo do tipo. Desavenças com a companhia, né? Então ele vai começar meio que desagradar a companhia, né? Criando essas coisas que eram meio novas para a época, o fizeram voltar para a Europa. Então esse governo de Nassau é um pouco rápido. Além disso, a gente tem o Marquês de Pombal. O Pombal ele era o primeiro-ministro do rei Dom José I de Bragança. E o Marquês de Pombal ele vai ganhar aquele título, né, dentro de Portugal, de déspota esclarecido. Ele foi um dos primeiros ministros, né, principais ministros, e ele era muito apoiado pela burguesia. Então, isso já dá uma dica. Vai realizar diversas reformas inspiradas nos ideais iluministas, e é aquilo, né, que eu falei de déspota esclarecido. Tinha o intuito de modernizar Portugal, mas os projetos que ele aplica, que vocês vão ver as reformas agora, e já viram algumas delas dentro da colônia, não vão perpetuar depois a administração. No caso, em Portugal, ele vai proibir a escravidão, por exemplo, ele vai diminuir os privilégios da aristocracia lusa, ele vai criar uma educação secular, que é uma educação laica, então o Estado passava a administrar as escolas, não mais a igreja. No Brasil, como eu falei, ele vai expulsar os jesuítas, ele vai extinguir as capitanias, e ele vai usar, né, ele vai formular o Tratado de Madrid, que, gente, é um tratado muito útil. E o que a gente quer dizer quando a gente fala desses dois nomes, né, déspota esclarecido? Na época, gente, a gente vivia um período de antigo regime. O antigo regime era uma sociedade estamental, com absolutismo monárquico. Então, é o poder absoluto, o rei, ele detém poder de todas as questões do país dele. Uma sociedade mercantilista, de privilégios jurídicos, enfim, eu vou falar mais para frente. E o que acontece é que vocês vão ver, né, o início do iluminismo, né? Então, novas ideias, então um liberalismo político, um liberalismo econômico. E quando a gente fala de liberalismo político, a gente fala de um fim da monarquia, um fim do absolutismo, de certa forma. Então, os reis não podiam ter esse poder absoluto que pode fazer qualquer coisa. Não, a gente quer demandar uma igualdade política. E o que esses déspotas esclarecidos fazem é justamente isso. Déspota, gente, é meio que um ditador, é meio que um absolutista, de fato. Só que ele é esclarecido. Então, para agradar a população, para agradar a burguesia, por exemplo, vocês viram que Pombal era muito apoiado pela burguesia, ele vai começar a aplicar essas coisas, essas ideias um pouco mais liberais. Então, agora a escola, ela não era mais administrada pela igreja, então ninguém, não, assim, é meio que uma diminuição do poder do catolicismo, se vocês verem de certa forma. Ele vai diminuir privilégios, então o liberalismo, né, aquela igualdade, né, e tudo isso. Ele vai proibir a escravidão, são coisas, assim, ideais iluministas, de fato. E por isso que a gente fala, a gente chama isso de déspota esclarecido. Isso pode cair até em vestibular, mas a gente já comentou em outras aulas, que é esse líder que ele é absoluto, né? Ele não vai ceder o poder dele, ele não vai desistir do absolutismo, né? E é por isso que eu também não especifico o Marquês de Pombal como, né, um déspota esclarecido, mas ele é um símbolo dentro de Portugal, porque apesar dele não ser o rei, ele ainda era um representante da monarquia, ele era um representante do absolutismo, e ele ainda tomou essas atitudes, esses ideais iluministas. E é a mesma coisa para Nassau. Nassau teve ideias iluministas ao longo do governo dele. Eu não vejo isso muito sendo abordado no vestibular, sabe, usando o Marquês de Nassau como um déspota esclarecido ou como um representante dos ideais iluministas, mas de fato ele teve alguns ideais bem diferentes para a época e bem renovadores, de fato, modernos. O Marquês de Pombal vai acabar saindo, ele inicia em 1750, termina em 1777 e ele vai acabar saindo porque Dom José vai morrer. E na época, se eu não me engano, deixa eu confirmar, não, nem coloquei, mas se eu não me engano, a mulher dele ou a mãe dele vai ter que assumir o poder. E a mãe dele já era um pouco demente e não vai ceder a essa modernização de Portugal. Por isso que a gente fala que os projetos dele não vão perpetuar depois da administração dele. Variedade econômica do período colonial. Então, eu falei para vocês que eu ia mostrar o mapa das capitanias. Essas eram as capitanias do Brasil, os 15 quinhões. E não só isso, é legal, por isso que eu falei, os bandeirantes, eles conseguiram interiorizar o Brasil, porque não existia mais essa linha, não existia mais essa fronteira. Então, agora eles poderiam, né, avançar.
A Zona da Mata, gente, ela fica puramente aqui. Então, querendo ou não, para o Brasil inteiro é uma região pequena, mas que toda essa região era focada em plantar açúcar. E aqui a gente tem os aspectos regionais da colônia. É um mapinha que o antigo professor de História do Brasil, o Ale, fez, mas eu acho que assim é perfeito para resumir esses aspectos regionais, essa variedade econômica que eu quero falar com vocês e que cai em vestibular. Eu já vi no início do ano, eu passei uma questão que falava sobre tabaco. Vou até pensar em repassar, mas eu não lembro se é que eu acho que era de múltipla escolha. Mas era uma questão sobre o tabaco, em que um padre da época fazia um texto falando sobre o tabaco e não sei o quê, e a questão era justamente, tipo, as alternativas eram, houve dois períodos, houve dois ciclos econômicos no Brasil, açúcar e ouro. As outras alternativas falavam isso. E a certa era justamente que falava dessa variedade econômica, que, teve tabaco, teve outras coisas que existiram no Brasil, entende? Então, costuma cair principalmente FUVEST, que eu gosto de fazer essas pegadinhas. A gente vai falar dos aspectos regionais da colônia. Vamos começar pelo norte, né? O norte, ele fica aqui, mais ou menos nessa região, vocês estão vendo esse traçado e essas meio que casinhas. Quando a gente fala desse traçado, a gente fala de... Cadê? Drogas do sertão. Então, as drogas do sertão que eu estava comentando com vocês são especiarias em geral, não são drogas, mas são temperos como baunilha, canela, essas coisas. E era a principal atividade econômica do norte. Essas casinhas, elas são fortificações militares, ou vocês podem chamar de fortes, entrepostos comerciais. Era mais ou menos o mesmo tipo de coisa que tinha lá na África, né? E basicamente eles ficavam nos leitos dos rios, porque o colonizador ele não conseguia adentrar a região do norte andando, né? É aquela região da Amazônia, então imaginem que deve ser um pouco difícil para quem não estava acostumado. E eles só conseguiam entrar nessa região através da circunnavegação, então andando pelos rios que tinham lá. E aí eles instalavam esses entrepostos e faziam as trocas com os indígenas pelas drogas do sertão. Depois a gente pode ir para a região litorânea do Nordeste brasileiro. Então, aqui a gente fala, né, da lavoura açucareira, do açúcar em geral, né, que era a Zona da Mata. E próximo à Zona da Mata, né, que eu tenho a legenda aqui, né, para quem está perdido, mas próximo à Zona da Mata, vocês estão vendo nesse, sei lá, xizinho aqui, tem o tabaco. O tabaco ou também a cachaça, que, assim, era um produto, o tabaco ou fumo de corda, perdão. Eles vão ser exportados, eles também vão ser usados dentro do Brasil, mas o mais importante disso é que ele é usado como moeda de troca para o tráfico de escravizados lá na África. Então, estava comentando as fortificações, eles vão lá e eles acabam fazendo essa troca, né? Escravizado por tabaco, porque, sei lá, era algo que eles apreciavam na época. Além disso, né, que eu estava comentando, tem a cachaça, que são produtos usados para de escambo para trocar na África por cativos. Então, além do tabaco, né, que é esse fumo de corda também, acho que tanto faz o significado dos dois, a cachaça também servia de moeda de troca lá. Tanto que a cachaça, né, ela vai começar, tem uma época aí no Brasil, que bem no período colonial, que ela vai ser proibida, porque Portugal vai ficar com medo do pessoal deixar de gostar de vinho, né, que Portugal é um grande produtor de vinho. E aí eles vão falar, não, melhor, a cachaça vai ameaçar nosso comércio de vinho dentro do Brasil. E eles vão proibir a cachaça, e isso vai gerar uma revolta, porque todo mundo queria a cachaça deles. Quais são essas direções do Nordeste e Sul do Brasil? Então, vocês estão vendo setinhas aqui, né? Setinhas aqui, que significa a pecuária. São movimentos também chamados de movimentos de interiorização. Então, economia complementar à região açucareira, porque era a pecuária. Vai ser o primeiro movimento de interiorização. O primeiro vai surgir também através dessa Guerra dos Bárbaros, carirismo, a gente vai comentar mais para frente. E basicamente a pecuária, eu sempre vejo como uma consequência da plantação do açúcar. Porque você pensa, gente, um monte de gente vai plantar açúcar, ok. Como é que eles vão comer? Eles vão virar veganos? Eles vão virar vegetarianos? Não vão mais se alimentar de carne, que era um alimento tão popular na época? Não. Então a pecuária, ela se inicia nessas setinhas justamente por causa disso. As pessoas vão começar, né, vão falar, principalmente os trabalhadores livres que eu estava comentando com vocês, eles vão começar a pensar, putz, eu tenho uma chance, talvez eu consiga criar um gado aqui e vender ele, e aí, bom, o objetivo deles não era interiorizar o Brasil, mas eles vão começar a adentrar o Brasil procurando por gado e etc, e eles vão conseguir viver disso. Então, nessa região aí do Nordeste vai ter essa função.
E a ocupação na região do sul, então as setinhas descendo, elas é porque vai ter uma disponibilidade de gado selvagem gigantesca. Então os jesuítas, por exemplo, eles vão ir embora e tal. E assim, principalmente essas setinhas, quem vão ser responsáveis são os bandeirantes, porque eles já estão lá no centro-oeste descobrindo o ouro. E aí eles falam, se lembra das monções, né, que eram regiões de abastecimento? Eles falaram, vamos pegar toda aquela vaca, aquele boi que tem lá embaixo no sul, levar lá para cima, porque todo mundo está querendo, né? Tá tendo graves crises de fome, de fato. E aí é justamente porque vai ter esse gado. Região do sul era meio vazia, né? Não tinha mais jesuítas. Quem tinha, os bandeirantes conseguiam guerrear com eles e ganhar deles. Então tinha uma quantidade de gado absurda. E é lá que eles vão caçar esse gado. Depois disso, a gente pode começar a falar um pouquinho do Maranhão Nordeste aqui, né? Que Maranhão fica no Nordeste. Mas que é algo que não é forte no período colonial. Então, estou comentando agora porque está no mapa, porque é legal que vocês saibam, mas não é forte no período colonial, não tem destaque nesse período, porque é o algodão. Ele só tem importância a partir da Revolução Industrial. Então, a indústria têxtil, né, que vai ser forte na Inglaterra, por exemplo, vai começar a ter interesse pelo algodão. E também no segundo reinado vai ser um dos produtos mais vendidos no Brasil por causa da Guerra de Secessão. Então, os Estados Unidos, que fazia algodão lá no sul, ele vai ter que, né, vai entrar em guerra e não vai ter mais tanta disponibilidade de fazer algodão, perdão. E aí quem vai começar a exportar algodão para a Inglaterra vai ser de fato o Brasil. Então, por isso que ele vai ter um destaque. Mas é só isso. Nessa época já tem uma certa plantação de... Ai, Bia, vocês mandaram outras questões, estou olhando agora. Mandou, você ia passar, eu ia falar agora. Não, tá, eu já volto aqui. É que apareceu um pedido de permissão para entrar na aula, eu já vi agora. Mas já vou terminar. Tem um açúcar e deixa eu ver o que falta. A gente também tem as regiões mineradoras, né? Então, esse centro-oeste aqui é mais ou menos a região de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, né? Em que a gente vê a rota dos tropeiros, que são esses pontinhos aqui, e acho que eu cortei da linha, mas aqui, ó, essas bolinhas, que são isso daqui, são as feiras de gado. O traçadinho aqui é a mineração. Então, vocês estão vendo, sei lá, eu não sei muito boa de geografia, mas acho que aqui é Minas, acho que aqui é Goiás e acho que aqui é Mato Grosso. Dentro disso, tem aqui no meio, entre os três, tem uma bolinha e tem pontinhos. O que eles significam? Os potinhos são as rotas dos tropeiros, que são homens que estão levando gado para as feiras de gado. E, né, portanto, logo, essa bolinha aí no meio são as feiras de gado, que são vendas de gado para serem distribuídos nas regiões mineradoras. Então, muita gente foi lá para o Centro-Oeste e viu que, né, estava tendo grave crise de fome, que eu estava falando, né? Portanto, você já associa que rota de tropeiro e feira de gado vai ter destaque, basicamente, na época da mineração, ok? E eles vão ver que todo mundo está atrás, né, de algo para comer. E eles vão falar, então vamos fazer esse traçado, esse caminho e vender, viver disso. E aí as feiras de gado são esses lugares onde eles vão vender o gado. Então, por exemplo, os bandeirantes ou qualquer pessoa que vai começar a copiar esse caminho dos bandeirantes vão lá para o sul, vão pegar o gado, vão se direcionar novamente à feira de gado. Por isso a Rota dos Tropeiros tem esses pontinhos aqui, ó, vindo do sul. E eles vão vender o gado lá. E não só isso, eles vão transportar o gado através da Rota dos Tropeiros. Mas aí é importante analisar desses aspectos regionais da colônia, que para vocês não entender a colônia como uma maneira monolítica ou absoluta. Além disso, por exemplo, teve o trigo em São Paulo. Então, muita gente que vivia na capital ela aqui também. Mas agora, vou responder as questões. Tem a primeira do Eduardo Souza da Silva, que é despotismo esclarecido, é aquilo de mostrar apoio? Não, despotismo esclarecido é um tipo de líder que vai ter na época. Então, a gente vai ter outros líderes fora do Brasil, fora dessa história do Brasil que eu estou tentando passar para vocês. Tem líderes em outros países da Europa. Eu não vou lembrar exemplos agora, mas são esses líderes que, como eu falei, quando a gente fala de iluminismo, a gente já fala de uma caída do absolutismo, de fato. As pessoas não acreditam no absolutismo, elas acreditam no liberalismo político.
Só que aí alguns líderes, para mim, na minha visão, por exemplo, vão ser um pouco mais espertos e eles vão ver que o iluminismo está ganhando força e mais força e mais força. E não tem como você reprimir um movimento tão forte assim. Então, o que eles vão fazer? Eles vão adotar medidas iluministas, que é como eu falei, liberdade religiosa, às vezes. Talvez não liberdade ampla religiosa, mas agora escolas não vão ser mais católicas, por exemplo. Esse tipo de coisa. Tem vários exemplos, eu posso até trazer para aula que vem assim fora de Portugal e fora do Brasil em geral, mas é meio que através disso, sabe? Eles vão começar a tomar medidas um pouco mais modernas, um pouco mais iluministas, e através disso eles vão realmente modernizar o país. Só que eles permanecem como líderes absolutistas. Então, quando a gente fala de Pombal, mas ele não era o líder absolutista, ele não era o rei da época. Só que ele representava, mais que tudo, a monarquia, ele representava o absolutismo, ele era um ministro do rei. E por causa disso, é esse contraponto, é esse déspota que é esclarecido. E esse esclarecido é uma referência ao iluminismo, aquela ideia de iluminar, que, né, referenciava essa época de Idade das Trevas, acho que era, né? Então a gente vai iluminar, esse tipo de coisa. Esse déspota esclarecido é esse líder, déspota é o que eu falei, né? É um líder autoritário, é um ditador, é um absoluto, que vai começar a tomar atitudes esclarecidas. Não sei necessariamente mostrar apoio ao quê, mas é realmente, de certa forma, mostrar apoio ao iluminismo, a essas medidas um pouco mais modernizadoras. Eu falo modernas porque vocês vão ver que, querendo ou não, com o tempo, o iluminismo vai tomar lugar dentro da história, né, gente? Vai dominar a sociedade. Então, Inglaterra, por exemplo, vai virar uma monarquia constitucional. E outros países vão tirar o próprio rei. França, né? Grande exemplo. E alguns déspotas vão conseguir tomar algumas atitudes um pouco mais modernas, repetindo. Espero que você tenha entendido. Se você ainda... Déspota esclarecido, gente, é um termo difícil e é um termo que eu me sinto muito nervosa para explicar. Porque se os meus professores tinham dificuldade de explicar, eu assumo que eu também vou ter. Mas eu espero que vocês tenham entendido e se não entenderam, a gente discute mais o que é déspota esclarecido. A pergunta da Bia também. Camis, eu não entendi muito bem como o Brasil ficou desse tamanho, porque primeiro era só nas capitanias, aí teve a União Ibérica, os bandeirantes ocuparam mais terras e tal. Mas quando a União Ibérica acabou, por que a Espanha não foi lá e expulsou os bandeirantes e retomou as terras delas? O Hugo respondeu também que é por conta do Uti-Possidetes, e é por isso que eu falei lá no início da aula que era um tratado importante, porque é justamente isso. O que acontece é que os brasileiros, né, os colonos de Portugal, vai tudo ir para o interior. A União Ibérica vai acabar. O que você vai fazer? Você vai entrar em guerra? Era meio difícil, porque são países parceiros, são países meio que amigos. Tinha muita questão. E aí vai rolar o Tratado de Madrid, que eu vou explicar um pouco como é que ele vai se dar e por que ele é importante, tudo bem? Não quero dar spoiler. Mas é por causa disso que o Brasil vai ganhar o tamanho. E tem até um videozinho que eu coloquei muito bonitinho, eu vi na minha aula e eu achei muito bonitinho, coloquei aqui. Também acho que perguntaram dos slides, se ficam disponíveis em algum lugar. Ficam. Eu só não disponibilizei porque eu fiquei com medo de dar spoiler da aula, que seria ao vivo. Mas eu sempre coloco junto. Como o cu já está caindo muito, normalmente eu coloco no Drive, que vocês vão ter, eu vou colocar o link, e também no Cuja. Coloco também junto com os exercícios, e enfim, vai todo o material para lá. E se vocês acharem que está faltando algo, me mandem mensagem que eu adiciono também. Voltando à aula. Tratados territoriais, que é o que eu estava comentando juntamente com a Bia, que eu sou horrível em lembrar das ordens dos meus próprios slides. Eu só lembro que eu coloquei. Tratados territoriais. Eu coloquei uma linha cronológica de pré, durante e pós-período colonial, mas como eu disse, os mais importantes, Tratado de Tordesilhas, Tratado de Madrid. A gente tem a bula intercoeteira do Papa Alexandre VI, de 1493. Ele vai conceder à Espanha terras descobertas ou que se descobrissem a partir de um meridiano distante de 100 léguas ao ocidente de qualquer das ilhas de Açores e Cabo Verde. Então, a 100 léguas, a partir daquela ilha que tem lá para o sul da África, a partir de 100 léguas, tudo era de Espanha. O Papa definiu isso. Por isso que tem aquele comentário do Francisco I da França, falando, eu quero ver o testamento de Adão e Eva, que falou que deixou tudo para a Espanha. O que vocês estão fazendo aí, Papa?
Além, mas aí também se vocês perguntarem, mas por que o Papa foi se intrometer nessa questão também? É porque realmente o Papa normalmente tinha uma boa relação com Portugal e Espanha, porque como eu expliquei para vocês, eram países que eram muito católicos, especialmente a Espanha. Mas logo após isso, vai ter um reajuste desse concedimento que o Papa fez, né? O Tratado de Tordesilhas, de 1494, é a divisão do globo terrestre, então o mundo, em dois hemisférios, então duas partes, por um meridiano localizado a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Então, vocês estão imaginando Cabo Verde aqui, no sul da África, mais para o oeste é seguindo o lado do Brasil, então não é para o outro lado, é para o lado do Brasil. A 370 léguas disso, tudo ficava para a Espanha e tudo ficava para o Brasil. Vocês viram aquela fronteira que eu coloquei das capitanias hereditárias? Basicamente, Espanha só tinha aquela porção, o resto, Espanha não, Portugal só tinha aquela porção e o resto ficava para a Espanha, ok? Depois disso, rola primeiro Tratado de Utrecht, não sei como é que fala, 1713, firmado entre Portugal e França para estabelecer os limites entre os dois países na costa do norte do Brasil. Então, a França, gente, não sei se vocês sabem, consegue a Guiana Francesa. A Guiana Francesa é uma colônia até hoje que fica lá em cima do Brasil, faz fronteira com o Brasil lá em cima, e aí desde então, eles já estão estabelecendo limites entre os dois países na costa norte do Brasil. Essas disposições serviram quase 2 séculos depois, 200 anos depois, para defender a posição brasileira na questão do Amapá. Então, eles tinham esse tratado e na hora de decidir ainda quem ficaria com o Amapá, quem ficaria com o Amapá, seria Brasil ou França, foi usado para se defender. Tem o segundo tratado de Utrecht, em 1715, 2 anos depois, firmado entre Portugal e Espanha agora. Então, agora é de novo Portugal e Espanha, estabelecendo a posse da colônia de Sacramento para Portugal. Eu acho que, não sei se coloquei no mapa, vocês vão ver no próximo vídeo. A colônia de Sacramento é um pequeno espacinho que tem lá no Uruguai. Então, é mais para o sul ainda do Brasil. Depois o Rio Grande do Sul. A colônia de Sacramento, neste momento, também é algo importante de se falar, foi passada agora para Portugal. Então, portanto, a gente pode chamar de Brasil? Talvez. E agora não era mais a Espanha. Era um pequeno território no Uruguai que agora era do Brasil. Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid é um dos mais importantes, né? Junto do Tratado de Tordesilhas. E é justamente o tratado que a gente vai falar que foi regido por Marquês de Pombal. E vocês vão ver o quanto ele foi um gênio. Também entre Portugal e Espanha, vai estabelecer os limites entre as colônias dos dois. Então, eles chegaram num ponto e falaram, beleza, aconteceu a União Ibérica, todo mundo foi para um canto, cada um foi para um, agora a gente precisa falar aonde fica onde, porque tem gente do seu povo aqui e tem gente do meu povo lá. Como é que fica essa situação? Foi na América do Sul, respeitando a ocupação realmente exercida nos territórios e abandonando inteiramente a linha de Tordesilhas. Então, aquela coisa do meridiano, né, a 370 léguas a oeste das Ilhas do Cabo Verde vai ser abandonado, e Pombal vai chegar e vai falar, Pombal, e acho que, né, o líder, o ministro da época de Madrid vai chegar e vai falar, vamos combinar? Vamos fazer aquele ditado do Utipocidetes. O ditado do Utipocidetes, ele diz o quê? Ele diz, quem usa, possui. Então, se tem cidadão português, colono português, nessa região, é teu. Se tem cidadão espanhol, colono espanhol, naquela região, é meu, beleza? E é isso que vai acontecer. Mas beleza, sul tinha pouca colono, norte tinha pouquíssimo colono. O que aconteceu? É por isso que o Marquês de Pombal vai colocar na ilegalidade a escravização de indígenas. Porque quando você proíbe a escravização, você para de tratar os indígenas como mercadoria. Quando os indígenas deixam de ser mercadoria, eles se tornam cidadãos / colonos. E aí foi isso. Ele falou, se tem indígena ali no norte, lá na Amazônia, ele é meu indígena, aqui da área de Portugal, então aquele terreno é meu. Se tem gente aqui no sul, bandeirante, indígena também, é nosso. Ele declarou os indígenas como oficialmente cidadãos ao ilegalizar a escravidão. Por isso que eu falo que não foi um puro ato de bondade. Gente, vamos deixar de tornar os indígenas escravos e tudo isso. Não, foi simplesmente por interesse em conseguir aumentar as próprias fronteiras.
Entendem? Espero que tenha ficado um pouco claro, Bia. E é nesse momento que, de novo, a colônia de Sacramento passa de novo para a Espanha, porque, né, se eles estão usando aquele ditado do Uti Possidetes, a colônia de Sacramento, gente, fica, tipo, na ponta do Uruguai. O Uruguai encapa toda a colônia. E se tem espanhol tudo aqui, não tem como, né, ter mais português, ter mais indígena aqui. Então, é isso que basicamente vai causar, vai trazer, de fato, a colônia de Sacramento de volta para a Espanha. Ok? Espero que o Tratado de Madrid tenha ficado claro. Tratado entre Portugal e Espanha, eles começaram a usar o ditado do uti possidetis, então quem usa possui, é a razão pela qual o Pombal vai tratar os indígenas como cidadãos para poder aumentar as fronteiras da colônia de Portugal. Logo após isso, a gente tem o Tratado de Ildefonso, em 1777, que confirma basicamente o Tratado de Madrid e devolve a Portugal a ilha de Santa Catarina, ficando com a Espanha. Devolveu a Portugal a ilha de Santa Catarina, ficando com a Espanha, a colônia de Sacramento e a região dos Sete Povos. A região dos Sete Povos é também uma região que fica lá no sul do Brasil. Acho que é Rio Grande do Sul também. Vocês estão vendo que a ilha de Santa Catarina já dá para imaginar onde é, também é no sul. Agora é novamente do Brasil. Mas o Rio Grande do Sul agora volta para a Espanha. Tratado de Badajoz, em 1801, entre Portugal e Espanha, incorporou definitivamente os Sete Povos das Missões ao Brasil. Então, agora, a região dos Sete Povos das Missões volta a ser do... Ai, perdão, tem um mosquito. Volta a ser do Brasil, aquela região do Rio Grande do Sul. Eu acho que eu também deixei um mapa sobre onde é a região dos Sete Povos das Missões. Mais um outro que também, né, obviamente, já é pós... período colonial, é o Tratado de Petrópolis, que é negociado pelo Barão do Rio Branco, um nome famoso por aí, dentro do direito, que é um tratado com a Bolívia, incorporando ao Brasil o território da região do Acre. Então, o Acre não era nosso, ele vai conseguir comprar o Acre da Bolívia, e aí o Acre é nosso agora. Ô, Camis, deixa eu te perguntar, é exatamente isso que eu fico na dúvida, tipo, porque para mim confunde muito a cabeça, porque tem essa colônia de Sacramento e os Sete Povos das Missões. Aí eles voltam para Portugal e para Espanha. Não vai ter alguma coisa de guerras guaraníticas, alguma coisa assim? Então, tem guerras guaraníticas, sim. Eles não estabeleceram. Justamente, por isso que fica no plural, ainda são guerras guaraníticas, a colônia do Sacramento e até a região dos Sete Povos das Missões são regiões muito disputadas pelo Brasil e pela Espanha. Apesar deles implementarem vários tratados ao longo dos anos, ainda vai ficar uma situação de guerra. Então, às vezes, um pegava e falava, não, agora é meu, só que aí rolava alguma guerra disputando aquela região. Tanto que depois, mesmo depois desse tratado, acho que qual que é o nome? Tratado de Santo Ildefonso, que aqui fala, né, que a colônia de Sacramento fica com Brasil, com Espanha, perdão, vai ter a guerra lá que eu vou comentar, que Dom Pedro I vai entrar em guerra com a província Cisplatina, que seria mais ou menos essa região. E eles vão se independer e se tornar o Uruguai. Então, sim, vai ter essas várias guerras. O importante é que o tratado diz. Eu acho que em momento, só se eles fizerem uma comparação entre guerras guaraníticas e tratados territoriais, incluindo o de Madrid. Mas se perguntarem, assim, só tratados de Madrid, eles realmente vão falar dessas condições em que eles vão estabelecer os limites e a colônia de Sacramento vai voltar para o domínio da Espanha. De fato, eu acho que é até um dos tratados mais lógicos, assim, porque, como eu falei, colônia de Sacramento não tinha como provar de forma alguma que era um território habitado por brasileiros, né? Por colonos brasileiros. Então, por isso que vai acabar ficando com a Espanha. Tudo bem, eu entendo confundir, é um pouco confuso mesmo, mas é legal que você grave em que momento o Tratado de Madrid está tentando definir aquilo. Entendi. Valeu. Entendeu? Então, Portugal colonizou o Brasil, mas a Espanha também pegou algumas terras por conta do Tratado de Madrid? Sim. Espanha pegou só aquele território da colônia de Sacramento mesmo. Sempre ficou, como eu estava comentando com o Leandro, vai ser uma região que sempre vai entrar em guerra. Também a região dos Sete Povos das Missões. Eu vou pesquisar um pouco mais sobre as guerras guaraníticas, tentar fazer tipo uma linha do tempo em como cada uma vai se dividindo na próxima aula. Mas, enfim, vai ficar aquela guerra de Espanha indecisa. Por exemplo, o Acre, na época, não era do Brasil, né? Se era da Bolívia, é porque ficou em território espanhol.
mas era algo que era ok em 1750 no Tratado de Madrid, entendem? Então, a Espanha, acho que no máximo vai pegar a colônia do Sacramento só. De resto, acho que dá para ver que o Brasil saiu muito mais no lucro, né? Porque para quem tinha um pedacinho assim, foi, interiorizou tudo aquilo, o Brasil saiu muito mais no lucro de fato. Imagina. Tem um videozinho, gente, eu acho que vai tocar agora. Tá indo, ó. Já fiquem olhando os anos rodando. Tem a separação de capitanias. Depois vira isso, 1590. E isso já dá para ver, tipo, bastante parte da interiorização, né? Do quanto eles vão indo avançando para dentro, para dentro, para dentro. Quanto eles vão se estendendo. Pô, da hora. Minha professora passando uma aula, eu achei muito legal. Ó, Sacramento tá aqui, gente, ó. Esse período já era do Brasil de novo. Aí some de novo. E fica nesse ciclo. Entra de novo. Aí eles perdem com o Tratado de Madrid. Volta em 1760. Esse já é a região dos Sete Povos das Missões, do Rio Grande do Sul. A província Cisplatina, que eu falei que entra em guerra com o Brasil e se torna independente. Aí some de novo. Gente, foi a Guerra dos Farrapos, né? Que eles decidem se tornar independentes e sumir do Brasil. Aquela sumiço de toda a região sul. Tem o Acre ali, ó, a compra do Acre em 1900. Enfim, tem essas mudancinhas ao longo dos anos. Eu acho que isso tá no slide. Eu vou baixar em PDF, mas eu vou colocar o arquivo em MP4 para vocês poderem, sei lá, ficarem olhando, se vocês quiserem. Agora a gente vai falar rapidinho das rebeliões coloniais, que a gente está bem em cima do horário. Falta o quê? 7 minutos para acabar a aula. Talvez eu atrase um pouquinho, 5 minutos, mas perdão. E vamos falar das rebeliões coloniais rapidinho, porque falaram que queriam ser revistas mesmo. Bom, tem divisão nas rebeliões coloniais, tem duas divisões que são principais e que são legais que vocês saibam identificar. Porque o que pode cair sim em vestibular é cair uma aclamação de Amador Bueno e perguntar, e daí? Isso é uma revolta nativista ou emancipacionista? Qual que é a diferença entre revoltas nativistas e emancipacionistas? As nativistas não defendiam a independência, então eles não estavam atrás disso, eles não queriam se tornar independentes, eles não queriam fazer um Brasil longe de Portugal. Eles tinham uma insatisfação generalizada, então eles estavam infelizes com a carga tributária, então com o alto número de taxas e preços monopolistas. Então, por exemplo, a gente só pode comprar coisas de Portugal, mas eu ouvi falar que as coisas de Inglaterra eram muito mais baratas. E eles estão cansados, né, desses preços monopolistas. E foram duramente reprimidas, isso é importante falar. Quais são os exemplos? A aclamação de Amador Bueno é um período em São Paulo em que simplesmente eles não querem que tipo assim, na época, para você liderar, nomear um líder da região, um governador de fato, quem nomeava era obviamente a coroa portuguesa. E eles iam nomear um cara que, tipo, ninguém de São Paulo gostava, e eles vão falar, não, a gente quer que seja o Amador Bueno. E vai rolar a aclamação de Amador Bueno, que vai ser um período muito curto e logo depois eles vão ser derrotados. Depois a gente tem a revolta de Beckman, que é a revolta de dois irmãos. É uma revolta de uma elite proprietária, então de uma aristocracia rural. A Companhia de Jesus, né, que eram jesuítas, vocês veem que isso é em 1684, então é antes da expulsão de Pombal, impedia a escravização dos indígenas, né, porque eles tinham aquela visão mais humanizada e tal, mas ainda assim, gente, eles forçavam os indígenas a fazer trabalho forçado, então, né, não tem muita diferença no final. Mas, enfim, eles impediam a escravização e a Companhia Geral do Comércio do Maranhão
praticava preços monopolistas e curtiam fazer o tráfico de escravizados em relação a indígenas. Então rolou esse embate entre os jesuítas e a Companhia Geral do Comércio de Maranhão, praticamente a população elitista do Maranhão, um vai se embater com o outro e tal, eles vão chegar a tomar a região do Maranhão, vai destituir o governador de Maranhão da época. Aí Portugal vai falar, não, vem aqui falar com a gente, e vai acabar assassinando o líder, né? Eram 2 irmãos, se eu não me engano, os irmãos Beckman. Acho que um só vai para Portugal, e ele é assassinado lá, então isso já, tipo, acaba com o movimento, porque todo mundo ficou com medo de ser morto, né? Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, de 1707 a 1709, é basicamente uma guerra entre os bandeirantes e os emboabas, porque era uma disputa pelas jazidas de ouro e controle do abastecimento. E os paulistas vão perder, que são os bandeirantes. São os bandeirantes. Basicamente, os bandeirantes eles tinham encontrado o ouro e eles falaram, gente, não, os paulistas são os emboabas, perdão, porque os emboabas é um título que os bandeirantes deram aos paulistas, porque, tipo, eles chamavam, emboabas é tipo um termo para pés emplumados, que significa pés encapados, porque bandeirantes não usavam sapatos, e aí eles achavam estranhos que os paulistas, pessoas, os colonos portugueses usavam de fato, e quem vai perder são os emboabas. Perdão. Mas, enfim, é basicamente uma disputa pela jazida de ouro, porque, como a gente viu, foram os bandeirantes que encontraram o ouro em geral naquela região. Eles vão falar, não, agora isso aqui é nosso, né? A gente tem que ter o controle dessa região. Só que é óbvio que Portugal não vai permitir essa iniciativa. Revolta da Vila Rica os mineradores basicamente contra o pagamento do quinto. O quinto era uma medida que basicamente tudo que você arrecadava naquela região de ouro, 1/5 disso tinha que ir para Portugal, ponto. E aí vai rolar essa revolta, né, de pessoas dentro daquela cidade não, né, daquela vila chamada Vila Rica, que eles vão ser contra o pagamento do quinto. E também tem a Guerra dos Mascates, né, que é basicamente Olinda, os fazendeiros contra Recife, os comerciantes, que basicamente os comerciantes, né, eram os mascates, e eles concediam vários empréstimos e tal para os senhores de engenho, que são os fazendeiros de Olinda. Só que eles vão ficar endividados e eles vão se sentir meio que numa situação ruim, mas eles ainda se sentiam superiores. Olinda, na época, era uma cidade superior a Recife não era capital. Só que vocês vão ver que Recife vai começar a receber muita atenção, vai começar a receber investimento, e aí vai criar uma rivalidade entre as duas regiões. E, enfim, eles vão demandar a separação político-administrativa de Recife em relação a Olinda. Revoltas emancipacionistas, as características gerais, influenciadas pelo iluminismo, independência dos Estados Unidos também, porque foi a primeira independência de uma colônia dentro da América, então eles viram que isso era possível, e a Revolução Francesa, né, que já propagava aqueles ideais de igualdade, fraternidade e tudo isso. Eles defendiam a instauração de uma república, e eles eram contra também a cobrança elevada de impostos. Então, eles têm algo, por exemplo, em comum com as revoltas nativistas, mas é importante que vocês não confundam. E, além disso, eles requisitavam uma maior autonomia política, então, realmente, eles queriam poder decidir as decisões, decidir sobre as coisas da colônia em geral, que queriam que se tornasse uma república, e também foram duramente reprimidos. Então, os 2 tipos de revolta foram duramente reprimidos. Quais são os exemplos? Inconfidência Mineira, de 1789, não tinha consciência nacional, então eles queriam independer só aquela região, então só o Centro-Oeste ia virar um país e tá tudo ok. Era uma conjuração também, podem chamar, porque Inconfidência dá aquela noção de deslealdade, né? E hoje em dia a gente já é independente o suficiente para não falar que Portugal, como metrópole, eles foram desleais com eles. Mas, enfim, era uma conjuração liderada pela elite, então a maioria tinha enormes dívidas com a coroa, isso é importante de se dizer, possivelmente pode ser uma motivação do porquê eles queriam cortar essa relação. E, assim, é uma elite também intelectual, então são boa parte dos filhos desses senhores de engenho, desses grandes mineradores, assim, que cuidavam da angariação de ouro, esse tipo de pessoa.
Enfim, vai rolar um declínio natural da mineração, como eu estava comentando com vocês, as jazidas vão ficar esgotadas e, portanto, uma diminuição na arrecadação de impostos. E a conclusão de Portugal era uma suspeita de sonegação, então o pessoal estava escondendo o ouro e era isso. E aí eles vão começar a tentar aplicar a derrama, que era a cobrança dos impostos do ouro atrasados. Então, tudo que eles não conseguiram arrecadar durante aqueles anos, que eles achavam que era o esperado, eles falaram, me paguem agora. E isso foi o estopim. Aí, o pessoal da Inconfidência Mineira já estava se encontrando, se reunindo há várias épocas atrás. Só que eles nunca, de fato, faziam algo. O estopim, para eles fazerem algo, para eles tentarem fazer algo, vai ser essa aplicação da derrama. E vai, assim, vai gerar grande descontentamento, mas eles vão ser denunciados, eles vão pegar e falar, não, vamos fazer algo, vamos fazer algo. E vão ser delatados antes de algo de fato acontecer. Vai gerar um grande descontentamento e, posteriormente, o Tiradentes vai se tornar um mártir republicano. Então, o Tiradentes, né, ele tem essa imagem aqui, mas é interessante dizer que ninguém nunca sabe direito como que era Tiradentes. Ele era uma das pessoas mais humildes daquela Inconfidência. A maioria era elite, né? E ele que vai ser escolhido para ser assassinado, né? Porque, obviamente, eles não podiam matar aqueles filhos dos senhores de engenho, nem nada disso. E conforme os anos vão passando, por exemplo, com o advento da República, o que vai acontecer é exatamente isso. Eles vão começar a propagar o quanto a colônia era ruim, o quanto Portugal era ruim, e eles vão vender uma imagem de Tiradentes como Jesus. Então vocês veem essa imagem aí, ele parece muito com Jesus. Tem outras imagens que realmente eles vão assemelhar essa imagem de Tiradentes para fazer uma propaganda, de fato. Além disso, a gente tem as revoltas emancipacionistas, então com a Conjuração Baiana de 1798, Conjuração dos Alfaiates, também conhecida, que eram pessoas majoritariamente negras, então, como eu estava falando, existem resistências que foram organizadas por ex-escravizados que, por exemplo, exerciam esse trabalho de alfaiate. E essa é uma conjuração, né, que é de caráter popular. Então, são camadas populares de Salvador que vão se organizar pela independência. Eles eram muito influenciados pelo jacobinismo, que era o lado mais radical da Revolução Francesa, e pela Revolução do Haiti, que é o que eu vou comentar, né? Foi uma revolução organizada pelos escravizados de Haiti. Então, cerca de 90% da população do Haiti eram de escravizados e eles vão se reunir e fazer uma independência à força, assassinar todos os senhores de engenho, senhores de escravizados da região. Eles queriam a criação de uma república democrática e plurirracial e abolicionista, né? Então, eles pretendiam libertar os escravos. E, para alguns autores, historiadores, como Alfonso Rui, foi a primeira revolução social do Brasil, porque teve uma participação de caráter popular, como eu estava comentando, né? Além disso, a gente tem a Revolução Pernambucana. Gente, Pernambuco é um lugar cheio de revoluções. PQP, vai ter muita revolução, e também é conhecida como a Revolta dos Padres. Ele era comandado pelas elites aristocráticas, teve uma grande adesão popular, principalmente por causa dos padres, né, que conseguem fazer essa ligação entre a elite e a camada popular. Eles eram extremamente anti-lusitanos, então eles eram contra a influência lusa, que é a Península Ibérica, e pretendiam acabar com a desigualdade regional. Basicamente, eles queriam o estabelecimento de uma república, então igualdade de direitos e tolerância religiosa, acima de tudo. Só que essa também vai ser mais uma revolução pernambucana, né? Vai ser mais uma rebelião. E assim, falando dela, vai ter uma violenta repressão por parte de Dom João VI. Tem toda uma organização para reprimir fortemente ela. Bom, gente, eu tô vendo que já é 6h05 e eu sei, assim, sinceramente, sendo honesta, se eu não soubesse que vocês não têm nada após isso, eu até atrasaria mais um pouco. Mas eu sei que vocês têm aquele encontro da redação com várias áreas de humanas, então vai ser muito interessante para vocês. Então, eu vou continuar. A gente só ia falar mais ou menos da crise do antigo regime já a independência, então não é nada que a gente não possa falar na próxima aula. E já vou finalizar agora. Eu vou agradecer. Na lista de exercícios, se vocês tiverem dificuldade, tá com a lista de número de todos os plantonistas que vocês podem chamar. Vocês também podem me chamar. Meu número eu vou colocar lá no grupo do Facebook. É que como essa aula vai pro YouTube, eu fiquei meio neurótica de colocar meu WhatsApp lá, tipo, qualquer um pode acessar. Então, aí tem o Facebook, se vocês quiserem me adicionar,
Enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar. Se vocês sentirem que faltou algum material, às vezes eu esqueço de colocar slide ou qualquer coisa, me chamem que eu passo tranquilamente, não é problema nenhum para mim. E é isso. Obrigada, gente. E até a próxima. Vou parar aqui a gravação e ver se tem alguma outra dúvida. Não, acho que é isso. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Cami.